Porque hoje a gente imagina, nem países de primeiro mundo hoje tem essa realidade, um governo 100% visando o desenvolvimento da sociedade. A gente sabe que não é desse jeito, a política não funciona desse jeito. Se não acontece na Alemanha, na Inglaterra, não vai acontecer na Palestina, sabe? Olá pessoal, bem-vindos a mais um episódio de Horizonte Diplomático. Hoje vamos falar sobre o assunto do momento, que é a trégua em Gaza, depois que Trump colocou em pauta, né, as 20 medidas para a paz. E ele concordou, a maioria dos países árabes também concordaram, a Turquia, ao Egito, que são os principais países, né, que ali eles faziam realmente uma frente, a Arábia Saudita também. E o acordo foi assinado hoje mesmo, no Egito, a reunião estava acontecendo no Egito. Dizem que Netanyahu não participou. Isso é uma coisa que mais pra frente a gente vai falar sobre essa meio que goela abaixo, sabe, que Trump tá fazendo essa paz. Parece que o Netanyahu não era o momento que ele queria realmente a paz, mas que ele queria conseguir mais coisas, sabe? Eu acho que Israel, não Israel em si, mas grande parte do governo de Israel, tanto os militares, estava dividido entre quem queria continuar com a guerra, quem achava que já deu, né, já estava na hora de terminar. Da semana passada, né, dos últimos dias da semana passada, desse fim de semana, as tropas israelenses, elas começaram a se retirar, porque tem alguns dias no canal eu ainda coloquei vídeo falando sobre uma nova operação que ia acontecer em Gaza, que ia ser em solo na Palestina. Israel ia entrar com o pessoal a pé na Palestina, e foi meio que uma quebra de expectativa, né, porque todos achavam que ia ser de acordo com as Forças Armadas de Israel, ia ser uma nova fase da guerra, onde o exército de Israel ia entrar na Palestina a pé, né, para terminar com os últimos focos dos terroristas que haviam lá na região. E de repente chega Trump com esse meio que não vai acontecer, sabe? E por isso que eu acredito que esse plano de paz de Trump foi enfiado meio que goela abaixo mesmo no Netanyahu, e ele aceitou. E hoje foram feitas hoje as primeiras trocas de reféns, né? Porque esse plano ele tem duas etapas. Estamos agora no exato momento na primeira fase dele, que seria a retirada das tropas, um cessar-fogo, né? A retirada das tropas israelenses da Palestina, e entrada de ajuda humanitária e a troca de reféns, né? Todos os reféns já foram liberados, todos os reféns que estavam em poder do Hamas. Em troca, Israel ia libertar alguns prisioneiros, né, do Hamas palestinos que estavam com eles há muito tempo já. E essa troca está sendo realizada já, todos os reféns, né? Até então existia uma dúvida se realmente o Hamas ia aceitar isso, né? Porque a gente entende o Hamas, por ser um grupo armado, meio radical, existe aquela máxima americana antiga, né, de não se negociar com terroristas. Hoje mudou as coisas, né? Desde a época daquela retirada do Afeganistão, parece que isso vem mudando. Existia essa dúvida se o Hamas iria realmente aceitar esse acordo, sabe? E até então ele vem aceitando, né? Aceitou um passo que para mim era um dos mais importantes, porque imagine a angústia de você estar em 2 anos sobre a mira, sabe? Sobre custódia do Hamas, imagina uma situação dessa. E todos os reféns já foram libertados. A ajuda humanitária já está a caminho de Gaza. Então, a primeira etapa, a primeira fase já está sendo completa. Agora resta a dúvida sobre a segunda etapa, né? Porque no plano de Trump, o Hamas ele precisaria ser desarticulado. Ele não iria mais, ele iria deixar de existir como uma força armada, de acordo com o plano de Trump, né? Das 20 medidas do Trump. Então, essa é uma etapa. A segunda etapa, a gente não tem tanta certeza que realmente o Hamas vai aceitar essa parte, né? Porque o Hamas ele realmente é um braço armado e ele teria que abrir mão, deixar de existir. Em troca, ia haver uma espécie de anistia entre esses membros, assim, se eles quisessem tanto abandonar as armas e deixar a região da Palestina, da faixa de Gaza, eles teriam esse perdão, sabe? Os crimes deles seriam perdoados, eles teriam a liberdade de deixar a região e ir para qualquer outro país, sabe? E seria meio que perdoado. Só que a gente não sabe se o Hamas vai engolir o orgulho, sabe? Se ninguém aqui me entende. E iria realmente aceitar esse plano, sabe? Aceitar essa ideia de eles não serem mais o braço armado que iria, de alguma certa forma, levar
causa palestina, não tá tão certo que se realmente desde o início queriam isso, né? Então, nesse caso, seria criada, a autoridade palestina seria reestruturada e haveria uma reforma na autoridade palestina e ela sim seria, que iria cabeçar a organização, a gestão da região da Palestina. O Israel não teria autorização de anexar a região da Palestina, de acordo com o plano de Trump. Isso eu acho que é uma parte também que ia ser pesado para Israel, tanto para o Netanyahu aceitar, porque eu acho que no final de contas o plano do próprio Netanyahu era sim de anexar a região. Ele está proibido de fazer isso de acordo com o plano. E iria também existir uma organização internacional que seria que iria fiscalizar para ver se todas as etapas do plano, da segunda etapa, estavam sendo realmente seguidas, né? Iria se formar essa é uma parte mais utópica que eu pessoalmente não sei que se realmente aconteceria. É porque às vezes a gente dá pra perceber que o Trump ele é um pouco meio positivo demais, sabe? Isso é meio dele, sabe? Ele gosta de imaginar as coisas da melhor forma possível, né? É uma mantra dele, né? E na ideia dele, no plano dele, iria existir um grupo tecnocrata de palestinos que iriam organizar. A gente sabe, né? Nem nas principais potências do mundo hoje existem governos tecnocráticos. Porque hoje a gente imagina, nem países de primeiro mundo hoje tem essa realidade, um governo 100% visando o desenvolvimento da sociedade. A gente imagina que a gente sabe que não é desse jeito, a política não funciona desse jeito. Se não acontece na Alemanha, na Inglaterra, não vai acontecer na Palestina, sabe? É porque a gente sabe que o Trump ele tem essa mania de ser positivo demais em relação aos planos deles. Ele gosta de ter essa mantra, sabe? De jogar a coisa muito para cima. E não que eu acredite que não vá funcionar alguma coisa não similar a isso. Pode sim funcionar, mas imaginar que um governo tecnocrático, sabe, iria surgir da Palestina assim do nada, depois de uma reforma da autoridade palestina, eu acho muito complicado, acho muito difícil. E eu acho que também um dos pontos, não sei se seria na segunda fase ou numa fase seguinte, seria uma coisa que eu acho importantíssima, que solucionaria o problema não para hoje, mas tipo, para evitar que qualquer coisa do tipo aconteça no futuro, sabe? Que seria a questão de uma educação da população, tanto da população da Palestina, tanto como o pessoal em Israel, sabe? O plano do Trump, ele diz que deverá existir uma reeducação, sabe? Uma desradicalização, onde um povo deve aprender a conviver com o outro, sabe? Porque tanto se você vai em Israel, tanto que se você vai na Palestina, é muito óbvio, é muito claro que existe ali, culturalmente, entre as pessoas, um ódio, um povo entre o outro, sabe? Não adianta imaginar que eles se amam, só são os governantes que se odeiam. As pessoas também se odeiam. As pessoas na Palestina, elas têm, a maioria, alguns, né, não vou dizer todos, mas alguns eles têm um receio, um rancor pelo pessoal de Israel, e algumas pessoas de Israel também têm esse rancor. Então, no plano de Trump seria uma reeducação dessas pessoas, um redirecionamento cultural, onde as pessoas deverão aprender com o tempo a conviver uma com a outra. Essas culturas devem... Porque a gente sabe, não adianta a gente imaginar uma Palestina, sabe, sem os palestinos, onde só Israel vai governar aquela região, e também não adianta a gente imaginar uma região, um Oriente Médio, né, uma Palestina sem Israel, sabe? Não adianta imaginar Palestina do rio ao mar, isso não vai existir, esses dois povos vão estar lá, ambos os povos têm raízes profundas na região, tem países históricas muito antigas e eles vão ter que aprender a compartilhar aquela região um com o outro. Eu acho que isso é um dos pontos mais importantes, porque não adianta a gente procurar paz hoje se a gente não, de uma certa forma, matar realmente o que vem criando todo esse ódio, né? Mas agora, assim, pessoalmente, eu acho que é legal a gente ver que é legal e interessante a gente ver que a maioria dos países árabes também vem concordando. E a gente também tem que pensar que no Hamas, né, o Hamas ele tem dois lados, né? Existe o lado político e o lado braço armado do Hamas, né?
o lado político do Hamas, ele concorda com o plano. O lado político de que são o pessoal, os caras, né, os cabeças do Hamas que estão exilados no Catar, eles concordam, eles são a favor, eles já são a favor, concordam com o plano do Trump. O problema é a gente esperar se o braço armado do Hamas ele vai realmente seguir e concordar com todos os planos, entende? É o que a gente espera, né? Porque senão, já que todos os países concordaram, até mesmo Israel concordou, a Turquia, os principais, como eu disse, os principais países muçulmanos da região que encabeçam, né, ali a causa, né, que seria Egito, a Turquia também, eles concordaram, todos eles concordaram. Então é um plano que não é tendencioso nem para Israel, nem tanto para a Palestina, já que todos os países concordaram. Agora, se o Hamas, o braço armado do Hamas não concordar, então a única solução qual seria? Uma força internacional para conseguir combater de verdade, porque isso deixaria claro que as intenções do Hamas nunca foram pelo bem da Palestina, porque já que todos os países estão concordando, a maioria das pessoas estão concordando, é um caminho para a paz, que vai acabar com o sofrimento do povo palestino. Então o Hamas que na teoria estaria lutando pela causa das pessoas da Palestina, ele deveria concordar. Então, se ele não concorda, logo ele se torna um problema para alcançar a paz. Então, eu acho que, eu não sei se isso realmente aconteceria, mas meio que deixaria claro para a comunidade internacional que algo deve ser feito para combater o Hamas, o braço armado do Hamas. Então é isso, pessoal. Vamos esperar para ver como vai desenrolar essas duas etapas. A primeira etapa meio que está indo bem, já a parte importante, mais importante, né, que era a libertação dos reféns, foi cumprida. E vamos ver como vai ser as próximas etapas na segunda etapa. Então é isso, pessoal. Se quiserem se manter sempre informados, sempre manter o olhar no horizonte diplomático. Até a próxima.